Hello guys from 8th grade. How are you guys doing? Good morning. So, we've been having a Children's Week, Semana da Criança, so we didn't have live class on Google Meet, we didn't have video classes on YouTube, and this kind of stuff. So for today's class, we're gonna start Unit 2 in your English books, okay? And to start this Unit 2, we're gonna be working with arts. All the things that involve arts, and for today's class we're gonna have text and comprehension and also a little bit of grammar that you guys already have seen like in the previous classes since the beginning of this year, but today we're gonna be working with the 3 past weeks. We started doing the book resolution, so that is it. Então, para começar a unidade 2, we're gonna be working with arts. Trabalhar com arts. And page 16 and 17. Página 16 e 17. Galera, mais um reforço aí. Quem não pegou o livro na escola, busquem o livro na escola, beleza? O livro não é igual àquele que vocês pegaram no início do ano. Aquele lá é um livro de apoio de inglês que a FTD entregou, mas não é o livro de inglês, ok? O livro de inglês é o tema. Tem que ter essa mesma capa que o livro de vocês. Beleza. To start, para começar o texto, o exercício, na verdade, de leitura e interpretação, a gente tem aí o reading. Então, vocês vão ler o texto, scan, ler com mais calma, se atentar a algumas palavras que vocês já conhecem, expressões que vocês não conhecem, não quebrem a cabeça para tentar entender, para adivinhar, que não vale a pena perder tempo com isso. Foca ali nas expressões importantes, nas partes que vocês conhecem. Caso precisem traduzir alguma coisa, vocês podem entrar lá no DeepL, mas só se precisar, galera. Dá uma reforçada aí para ver se vocês conseguem captar o máximo de informações sem utilizar tradutor. Beleza? O texto fala sobre Oldest art studio discovered in South Africa's Blombos Cave. Então, na África do Sul tem uma caverna que se chama Blombos, ok? E foi descoberto dentro dessa um Old Art Studio. Então, o mais antigo estúdio artístico, ou seja, desenhos nas rochas, nas paredes ali da caverna, ok? E aí o texto, a number 1, diz o seguinte pra gente. Check the correct answers. Então, esse texto, ele é um geography book, ele é de um livro de geografia, a tourist magazine, um guia turístico, uma revista turística ou online newspaper, um jornal online. Sobre o que é esse artigo, onde ele está disposto. Já passando para number 2, que está aí, é a número 2, que corresponde ainda à questão número 1. The phrase oldest art studio discovered in South Africa's Blombos Cave is the... Então, a frase que está representada aí, que está entre quotation marks, entre aspas, ela representa headline, lead sentence or author's conclusion. Ele é o headline, o título da matéria. O lead sentence, a frase que vai levar ao restante do conteúdo, ou dar início, dar o pontapé inicial no conteúdo, ou é o author's conclusion, a conclusão do autor. Qual das 3 opções vocês vão marcar somente uma correta aí pra mim? A number 2, na page 17, na página 17, diz o seguinte: answer the questions. Então a gente tem perguntas aí. What kind of text is this? Que tipo de texto é esse? Who wrote it? Quem que escreveu? Number 3, when was the text published? A data de publicação desse artigo aí. Where's the text lead? Para onde que o texto leva? Underline the text. Então, assim, vocês vão indicar qual que é o objetivo do texto aí no próprio texto. Vocês vão indicar sublinhando, underlining. Beleza? 5. What is the importance of this discovery? Qual que é a importância dessa descoberta da caverna, das obras dentro dessa caverna? Sim, especificado no texto. 6. How can the discovery change our understanding about ancient people and modernity? Essa já é mais pessoal, vocês vão formular a resposta de vocês. Como é que essa descoberta pode mudar a nossa visão sobre as pessoas de antigamente, certo? Desde os primórdios. Como é que isso modifica o nosso pensamento? Já number 3, discuss. Essa a gente vai pular porque essa a gente pode fazer na nossa live. Para discutir a gente precisa de mais pessoas, para ter um diálogo. Senão vira um monólogo, certo? Então dá para fazer isso daqui na nossa aula ao vivo.
Então, basicamente, o texto e interpretação, texto, página 16, com 2 perguntinhas correspondentes a number 1. Number 2, que tem aí o 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Então, tem 6 perguntas dentro da número 2. Daí, já na página 17. Então, vocês vão trabalhar dessa forma. A número 3, vocês vão pular. E a gente vai para Grammar on Focus. Então, a Grammar on Focus, vocês vão realizar para mim somente o exercício 4, que é o exercício de introdução dos superlatives e é o exercício que mostra, que especifica algumas características, beleza? O superlativo, eu vou começar agora então, já que a gente finalizou o entendimento do que é para fazer no texto de interpretação. Muita atenção. E esse exercício aqui do livro, galera, vocês não precisam postar no Google Classroom, beleza? Então, o que eu passar para vocês, vocês vão dar uma entendida aí e vão falar comigo, tirar as dúvidas da nossa live de quarta-feira. Beleza, então. Basicamente, o superlative, ele é uma forma de comparar, de comparação, mas ele é uma comparação diferente do than, que nós vimos no início, e do as. Por quê? Quando a gente utiliza o than e o as, nós estamos comparando duas pessoas, duas coisas, dois animais, ok? Então é somente duas. Agora, quando a gente utiliza o superlativo, essa estrutura gramatical, a gente subentende que eu estou comparando uma coisa com todo o agrupamento. Então eu vou comparar um aluno do Athletics com todos os alunos do Athletics, ou com todos os alunos do mundo, certo? Eu vou comparar uma mãe com todas as mães. Eu vou comparar um livro com todos os livros, ou um gênero de um livro, de um filme com todos os outros gêneros, certo? Ou com todos os artigos sobre aquele mesmo gênero. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Então, não é mais uma comparação entre duas coisas, duas pessoas, dois animais. É uma comparação de uma coisa com todo o seu agrupamento. Beleza, eu entendi então o que é para fazer. Agora, como é que eu faço a structure do meu superlative? Lembra que a gente utilizava algumas questõezinhas, tricks que vão ser importantes aqui. A gente também tem exceção, assim como na comparação anterior. Nós também fazemos a utilização do CVC, então muita atenção. Quem não lembra aí, CVC, Consonant, Vowel, Consonant, de trás para frente, repete a última letra. A gente também tem algumas estruturas específicas. Por exemplo, o meu superlative, eu vou utilizar tanto adjetivos long quanto adjetivos short. E aí tem a diferença dos dois. Só que, basicamente, a estrutura é essa que está aí na tela para vocês. Quando eu tenho adjetivos longos, eu uso the most, o mais. Quando eu tenho adjetivo pequeno, eu uso the, depois eu tenho meu adjetivo e eu vou acrescentar est. Lembra que lá na comparação, quando era grande eu tinha o more, adjetivo e o than, e quando era pequeno eu tinha o adjetivo com er no final, e o than. Nesse caso aqui, a gente não precisa utilizar than para fazer a comparação, ok? E porque a gente está comparando todo um grupo. E a gente não tem mais o e o more. Agora a gente tem o the most, que é o mais, e o est no final dos adjetivos curtos, os short, porque também vai ter esse significado. Uma coisa que não pode faltar na minha frase de superlativo é o artigo the no início. O, a, os, as. Porque é o que dá o significado de ser único, ok? O mais tal coisa, o melhor, o pior. Então eu tenho essas possibilities, essas possibilidades. Eu posso utilizar qualquer tipo de adjective, qualquer tipo de adjetivo. Eu só tenho que lembra das sílabas lá das separações? Tem que avaliar isso. Se for até 2 sílabas, é um adjetivo short, um adjetivo curto. Se for 3 ou mais sílabas, é um long adjective, é um adjetivo longo. Então eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, eu posso utilizar um nome de uma pessoa ou um pronome, ok? Mas eu vou, nesse caso, utilizar minha frase com the most, que é o mais, e é utilizado para adjetivos longos. Então eu tenho Apple is the most expensive cell phone brand. Então Apple is the most cell phone expensive brand. Expensive cell phone brand, perdão. Então, quando eu utilizo a minha comparação, que a Apple é a marca de celulares mais cara que nós temos, eu utilizo the most. Por quê? Expensive é o meu adjetivo. Então, eu tenho um adjetivo longo. Então, eu preciso alongar ainda mais minha expressão. Então, vira the most expensive cell phone brand. Apple is the most expensive cell phone brand. Ok? Então, eu tenho que ter o the most antes do adjetivo expensive.
Agora, eu vou dizer que Maria is the shortest girl in the classroom. Perdão pelo barulho, galera. Só um pouquinho. Oh my god. Então, eu estava dizendo que a Maria is the shortest girl in the classroom. A Maria é a garota mais baixa de toda a turma, ok? Só um exemplo aí, ok? Geral. Então, eu tenho que ter esse entendimento de como é que eu vou fazer a utilização desses adjetivos, dessas estruturas. Foco aí no Grammar Focus, na página 17, bem no finalzinho, quando começa aí de rosa, está escrito Superlatives. Então, nós temos Read the paragraph, Complete the rules. Vocês vão ler o parágrafo e completar as regras. Então nós temos aí: The older an archaeological site is, and the less we know about it. The more significant it becomes in terms of richness, the most significant site is region of the oldest and the least documented. Então nós temos aí um parágrafo e vocês vão completar. Número 1. We use the superlative to. Nós utilizamos o superlativo para one thing to all the others in the same category. Para fazer o que com uma coisa e todo o restante da sua categoria? Nós utilizamos o superlativo para quê? Qual que é o objetivo? Número 2. The article tanana, usually comes before the superlative. Eu tenho um artigo de três letrinhas aí que indica o, a, os, as, que ele tem que estar em todas as estruturas, todas as frases. Número 3. In a group, when an item is ranked first, we add. Então, quando a gente tem aí um adjetivo curto, nós utilizamos o que no final desse adjetivo? Ok? E antes do adjetivo longo, eu utilizo qual palavra? A 4. When the item is ranked last, we use the word. Agora, quando o adjetivo ele é o menor, ele é o último, digamos assim, nós utilizamos uma expressão diferente, certo? Esse daqui eu vou explicar na nossa próxima aula. Então, número 4 não vamos fazer agora. Por quê? Para não alongar mais, porque o vídeo já vai ficar longo e vai mexer muito com a cabeça de vocês. Então, vocês vão pular a 4, porque vai ter uma aula só sobre essa número 4 aí. E best, worst, farthest are, respectively, superlatives forms of. Então, quais são as duas exceções que nós temos? Two exceptions. Quais são os dois adjetivos que são exceção? Que foram lá no conteúdo passado das comparações e que continuam sendo aqui exceção. Quais são esses dois? Não é good e bad? Então já completem aí, dei a resposta para vocês. Agora, lá na comparação entre duas coisas, duas pessoas, dois animais, good virava better e bad virava worse. Agora, quando a gente trata de superlativo, comparação de uma coisa com todo o restante da categoria, nós utilizamos o good, que vira best, tipo de best friend, e o bad, que vira worst, ok? O pior. Então eu tenho que lembrar dessas exceptions, porque já são adjetivos prontos. Eles são exceções, eles não precisam entrar naquela regrinha. A única coisa que tem que ter antes é o the, que é o artigo. Então, the best, tananã. The worst, tananã. Beleza? Completei então minha número 4, essas minhas regrinhas. Vou deixar para vocês criarem as frases para mim na nossa próxima aula. Então não tem conteúdo no Google Classroom desse livro aqui, desse exercício de hoje especificamente. A gente vai corrigir na nossa live. Então é texto e interpretação, página 16 e finalização da página 17. E somente a número 4 sobre os superlativos. Porque eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre os superlativos na nossa próxima aula. Especificamente falar número 4, porque vai mexer um pouco a cabeça de vocês. E aí, para não dar muita bagunça, eu só dei a introdução do que seria o superlativo. Na verdade, a continuação, porque a introdução vocês já tiveram, né? E aí a gente vai continuar. Talvez vocês tenham dúvida, mas é só prestar muita atenção nesses conteúdos e qualquer coisa vocês me chamam pra gente estar trabalhando e tirando as dúvidas de vocês na hora de resolver os exercícios. Beleza? Não esqueçam de buscar o livro na escola, galera. É muito importante, senão vocês vão ficar sem esse conteúdo, sem essa revisão. Beleza? See you, até mais. Então não se esqueçam, exercício para casa, página 16, página 17, ok? Bye bye, see you. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Iris, estou de volta. E a gente volta começando aí o quarto bimestre, né? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de como eu dividi esse quarto bimestre. Por quê? Devido aos feriados que nós vamos ter ao longo desse quarto bimestre, nós vamos ter apenas 2 atividades de artes,
Nós vamos ter apenas 2 vídeos e, como vocês sabem, a cada vídeo uma atividade e eu atribuo nota lá no Classroom. Então, dessa vez, devido a alguns feriados que vão ter na segunda-feira, que é o dia das nossas aulas, nós vamos ter apenas 2 aulas. Então, gravura e documentário. Para não ficar pesado, porque se você não postar atividade dentro do prazo, a atividade vale só metade da nota, né? E aí eu iria prejudicar algum aluno que porventura não postar essa atividade na data correta. Sendo assim, se cada atividade vale 5 pontos e eu entregasse atrasado, valeria um 2,5, né? Então, para não ficar ruim para ninguém, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas 2 atividades valendo 4 pontos até a data de entrega, elas valem 4 pontos. Depois da data de entrega, elas vão valer 2 pontos. E eu vou fazer uma atividade extra, vai ser um formulário no Classroom mesmo. Esse formulário não vai ter data de entrega, ele vai ficar aberto. Esse formulário, essa atividade extra, ela vai valer 2 pontos. Você respondeu a atividade extra, 2 pontos. As 2 atividades, dentro do prazo, 4 pontos, as 2 juntas 8, formando então a nossa nota de 10 pontos. Galera, faça o possível para não postar fora da data, assiste o vídeo e já corre para as atividades para garantir a sua nota, tá ok? Então, vamos começar aí falando de gravura. Gravura, ela é uma das formas de registro utilizadas pela humanidade mais antiga. O termo usado para se referir aos desenhos trabalhados em superfície dura, como a madeira, a pedra, o metal, e são utilizados também em carimbos para reproduzir alguns desenhos de forma mais rápida com os carimbos. Então é sobre a gravura e que nós vamos falar um pouquinho. A mais antiga do mundo é a xilogravura. Ela foi inventada, conhecida nas civilizações do Oriente desde o século II a.C. Por isso que ela é considerada uma das mais antigas. E os chineses, eles têm um livro, o livro de Buda, é um dos exemplares mais importantes na arte da xilografia, porque ele é um exemplar que foi inscrito em 400 depois de Cristo e ele traz vários exemplos de xilografia no decorrer deste livro. Então, no Ocidente, por volta do século XV, a gravura ela foi mais difundida, permitindo com que o conhecimento, esse tipo de conhecimento, fosse visto por várias culturas e foi transferida para não ficou só dentro do Oriente, mas foi transferida para o Ocidente e várias pessoas, principalmente os religiosos da época e a nobreza, o clero, começou a olhar a gravura como uma forma de arte. O primeiro uso da xilografia foi em 1455, quando o ourives alemão Johannes Gutenberg, por meio da invenção da técnica da impressão com tipos de móveis, passou a produzir e a reproduzir obras literárias em grande escala. E aí, com isso, ele promoveu não só a difusão da xilografia, como também a democratização da informação, que a partir daí a informação passou a circular pelas cidades. Ele também publicou a Bíblia, traduzida do latim, com 1.282 páginas. E só foi possível a partir do invento deste alemão. E depois disso, ele começou a não só traduzir, como também a fazer, né, a imprimir vários outros manuscritos.
Até a invenção da imprensa, a xilografia era adotada para reproduzir não só imagens, mas textos também. E essa técnica, ela, óbvio que tinha falhas na hora de reproduzir. Quando a gente pega um carimbo, por exemplo, nem sempre o carimbo está totalmente legível. Então, tipos de técnicas e materiais que se podem usar. As gravuras, elas são feitas com matrizes de diversos materiais, que funcionam como carimbos das imagens talhadas. Elas podem ser de 3 tipos: relevo, a gravura em escavo e a gravura planográfica. O material usado na matriz de cada gravura determina o nome da técnica. Então, vamos lá. O relevo. A xilografia, por exemplo, é um tipo de relevo. Ela pode ser ela é talhada em madeira. E a gente tem aí, eu coloquei para vocês um exemplo. Coloca-se tinta nesse molde, nessa matriz de madeira, depois coloca o papel por cima para transferir esses entalhes para o papel. O encavo é uma gravura feita em metal. Se usa as chapas de metal, ou de cobre, ou de ouro, ou de prata, para se talhar essa imagem que eu coloquei para vocês. A pessoa está talhando uma menininha, tá vendo? Um motivo de uma menininha. E depois, do mesmo jeito na madeira, usa-se a tinta em cima dessa matriz e transfere essa figura para o papel. A planografia, ela é uma técnica onde se usa ou a pedra ou a madeira. Então, se usa uma tela de seda ou de poliéster. Essa é uma das que é uma técnica que a gente vê mais nos dias atuais. Como são feitas as gravuras? Então, apesar de normalmente serem produzidas várias cópias a partir de uma mesma matriz, a originalidade das gravuras está na reprodução de cada uma das cópias, pois todas são assinadas pelo autor. Ou seja, o autor ele não assina somente a matriz que vai ser usada, todas as cópias são assinadas pelo autor. Então, por isso a gente diz que não são cópias, todas são obras do artista. Na gravura, cada matriz é utilizada com uma cor distinta. No geral, a xilografia e a gravura em metal, elas são monocromáticas, ou seja, usam por só uma cor, até para que a matriz não fique borrada e fique mais fácil de ser utilizada novamente, certo? Já essa segunda imagem é ela é poligramática. Ela permite o uso de várias cores, porque os moldes dela são mais vazados, tá vendo? A gente pode ver que os entalhes são bem vazados, não consigo aumentar mais. Então, por isso, pode-se usar outras cores que não vai sujar, que não vai atrapalhar as outras imagens. Opa. Deixa aqui. Próxima imagem. As gravuras em metal. O processo de gravação em metal, ele é mais demorado, porque ele é composto de várias etapas. Então, aqui eu coloquei as etapas. Primeiro, o artista faz o projeto, que seria o primeiro estágio. Esse é o primeiro estágio. Ele faz o projeto, depois ele corta, ele talha esse projeto
ele talha o projeto no metal. E usa lixa, moldes, para poder ficar da maneira como ele quer. Depois, ele passa uma camada de verniz nessa matriz e só depois disso que ela tá pronta. Depois que passa o verniz, tá vendo que algumas partes elas realçam. Então, aí depois disso, utiliza-se a matriz para gravar outras figuras. Então, com um objeto chamado ponta seca, que consiste em um instrumento de ponta afiada, feita de aço ou de diamante, o gravador desenha diretamente na matriz. Esse processo permite que o verniz seja removido das áreas riscadas. Então, é dessa forma que é feito a gravura em metal, que é uma das mais demoradas, porque exige um processo maior para poder se ter tanto para fazer a matriz quanto para poder imprimir as primeiras figuras. A atividade, galerinha, é bem simples, bem fácil. Tá lá na página 84, a atividade, onde, deixa eu ler para vocês. Relacione, são duas atividades. A primeira é essa daqui, ó. Relacione a imagem com o objeto e a técnica a seguir: a xilografia, a litografia ou a lineolografia. Número 2. No Brasil, a xilografia é conhecida como a arte do Nordeste, servindo para ilustrar a literatura de cordel, gênero também característico dessa região do Brasil. Sabendo que o nome da técnica se relaciona ao material que é utilizado para executar, identifique alguns motivos para a população da xilografia nessa região brasileira. E a atividade número 3. A gravura pode ser usada em uma série de finalidades, entre elas ilusão de ótica. Observe a gravura ao lado, inspirada na obra de M.C. Escher, um dos maiores artistas modernos, e descreva quais são os principais elementos nela presentes e qual o jogo composto pelo artista. Então aqui você vai observar o que o artista está usando e o efeito que ele está criando, tá ok? Fez essas duas atividades, posta no Classroom, todo mundo já sabe. E aí, vai estar lá, quarto bimestre, vou abrir o tópico, quarto bimestre, com o nome gravura, e você vai postar essa atividade da página 84, ok? Beijos pra vocês, qualquer dúvida, podem me procurar e até a próxima. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje estamos aí iniciando o nosso quarto bimestre, temos aí uma aula de redação. Nosso gênero textual, tanto para essa semana quanto para a próxima, é anúncio em folheto. Nesse primeiro momento, nós estaremos aí utilizando o livro, no caso, módulo 4, tá? O livro 4, porque nós já estamos no quarto bimestre. E a próxima atividade sobre anúncio em folheto será em folha. Então, será uma atividade que será iniciada durante a live e possivelmente, né, terminada em casa, né? Entre aspas, que vocês já estão em casa, tá? Aí, quando eu digo em casa, fora da live, que a live termina e fica para vocês finalizarem. Então, nesse primeiro momento, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 16, onde tem produção escrita, anúncio em folheto.
No momento, aí aqui tá pedindo para que seja lido o texto no momento de leitura 1. Que texto é esse? Vou mostrar para vocês. É esse texto aqui, ó. Esse texto aqui: bicicletas e pedestres devolvem espaço público à população. Então, vocês farão a leitura desse texto, não precisa responder nada, porque ela é dentro de literatura, você só vai fazer a leitura dele, e aí você pula para cá. Anúncio em folheto. Então, lá naquele texto, vão, né, no momento de leitura 1, que é que eu vou sugerir, vocês deem pausa agora no vídeo, leiam o texto e retomem aqui. Então, lá nesse texto, né, que vem apresentando? Quais são as ideias? A questão da mobilidade urbana, né? E essa mobilidade, ela aparece aí, né? Aparece de diversas formas e benefícios. Então, essas modalidades, elas são as não motorizadas, ou seja, a bicicleta ou a caminhada em si. Além de não poluir o ambiente, você ainda cuida da sua saúde, tem uma qualidade de vida melhor, porque você toma um solzinho, né, faz um exercício físico e não está emitindo gases aí, né, na atmosfera. Porque quando nós utilizamos veículos motorizados, eles funcionam à base de combustível, e esse combustível, quando queimado lá, né, no processo lá do motor, que eu não saberia explicar nesse momento, mas quando ele entra em combustão lá dentro, né, da moto, do carro, do ônibus, ele produz aquela fumaça, e aquela fumaça vai, né, pro ar, e aí, né, vira o que vira, né, esses dias agora, esse tempo seco, nós estamos sentindo na pele aí essa questão não só da poluição, mas das queimadas. Então, aqui, nós temos aqui um folheto, né? Foi divulgado lá em Londrina, uma cidade lá do Paraná. Deixa eu só pegar aqui uma caneta para que nós possamos aí fazer marcações. Londrina, uma cidade lá do Paraná, isso que foi em 2005. Ele está fazendo um alerta sobre segurança no trânsito. Olha só, somos todos pedestres e cada um é responsável por um trânsito mais seguro. Semana Nacional do Trânsito, 18 a 25 de setembro. Então, quando ele fala e cada um é responsável por um trânsito mais seguro, diz respeito a quê? Não somente a quem está caminhando, quem está andando, ao motorista do ônibus, ao motoqueiro, a pessoa no seu carro particular, a pessoa no seu carro de trabalho, enfim, todos os outros veículos e nós pedestres, tá? Aí aqui, segue aqui, né? Cada um é responsável por um trânsito seguro. Motorista, respeite os limites de velocidade, dê prioridade ao pedestre quando abrir o sinal durante sua travessia. Gente, lugar que não tem sinal, né, que não tem o semáforo e tem só a faixa de pedestre, é muito complicado atravessar, porque as pessoas não respeitam. Elas, infelizmente, a maioria delas não param. Então, é bem complicado. Motociclista, então, para maior segurança, usa adesivo reflexivo no capacete. Que adesivo é esse? Aquele adesivo que ele tem quando a luz bate nele, ele fica mais vivo. Então, a identificação, né, a visualização, né, por um outro carro ou, né, por outra pessoa é mais fácil. Sinalize ao manobrar e posicione-se de forma que todos possam vê-lo no trânsito. Então, nada de ficar escondendo, né? Entrando entre os carros. Ciclista, utilize equipamentos de segurança, ou seja, capacete, proteção para os cotovelos, para o joelho. São os básicos aí, né? Tem gente que usa aquela luvinha também na mão. Lógico que luva é nas mãos, né? Mas aquela luva própria para andar de bicicleta, que se cair não rala a mão. Pedestre. Aí, respeite o ciclista tem que respeitar o pedestre, o semáforo e a faixa de segurança, né? Porque tá de bicicleta que vai atravessar, né? A faixa de segurança é olhar para os lados. Tá? Pedestre, a parte mais frágil do trânsito. Gente, por que o pedestre é a parte mais frágil do trânsito? Porque ele não tem proteção nenhuma.
Você não vai ali a pé no supermercado e vai colocar um capacete, um negócio para proteger seu joelho, seu cotovelo, uma luva. Ninguém faz isso. Quando nós estamos, né, quando nós somos os pedestres, nós andamos sem nenhum tipo de proteção. Então, por isso que é a parte mais frágil. Então, sofrer um atropelamento a uma velocidade de 60 km por hora equivale a uma queda do 11º andar de um prédio. Altíssimo, né? O corpo humano suporta o impacto de um carro até 30 km por hora. A 40 km por hora, a chance de sobreviver a um atropelamento é de 85%. A 60, a probabilidade diminui para 30. E a partir de 80, não há expectativa de sobrevivência. Então, passou de 80, né? Não vai sobreviver. Não há expectativa, não há chance de sobrevivência. Então, nós somos aí a parte mais frágil, né? Do trânsito. Semana Nacional do Trânsito, 18 a 25 de setembro. E aí aqui, né, tem a bandeira da Prefeitura de Londrina, realização aqui do COPET. E aí embaixo, contribua com a limpeza de nossa cidade, não jogue papel no chão. E aí o número da lei aqui. E aí que vem os exercícios, né, de interpretação, né? O que está sendo divulgado no folheto, a questão da ideia principal, a questão da linguagem não verbal, né, que é colocada aqui pela imagem. Aí depois aqui nós temos a questão do público-alvo, né? Quem que é o público-alvo? Todo mundo que apareceu ali, ciclista, motorista, pedestre, todo mundo. E aí aqui, né, nós temos aqui a conceituação desse gênero, né, que é um anúncio. Então, uma ideia que pode ser divulgada por meio de um folheto, com o objetivo de convencer as pessoas a mudarem de atitude, de promover uma ação social, é a chamada de anúncio. Não confundam anúncio publicitário, tá? Porque o anúncio publicitário também ele pode aparecer num folheto. Só que o anúncio publicitário, ele tem função comercial, ele quer vender alguma coisa, seja uma prestação de serviço, um produto, enfim. O anúncio, esse que nós estamos estudando aqui nesse momento, ele tem uma ação social ou mudança de atitude. Então, nesse caso aqui é mais a mudança de atitude, né? As pessoas respeitarem aí as normas de trânsito, tá? Seguindo aqui, tudo isso daqui você vai fazer aqui no seu livro. A partir daqui já é no caderno, porque você vai produzir uma campanha comunitária, tá? Que vai ser exposta aí por um meio de folheto. E o tema é carona solidária, né? Ela tem como objetivo aí conscientizar os motoristas a oferecer carona. Então aqui tá falando que a atividade é em grupo, mas você vai fazer individual, tá? Então o tema é carona solidária. Que nós temos um texto ali atrás que chama carona solidária, boa para o bolso e boa para o bolso e para o trânsito. Depois você vai fazer a leitura dele. Gente, o que nós temos que ter em mente aqui, né, dentro dessa, para fazer essa atividade? Deixa eu só alinhar aqui. Pronto. Ó, primeira etapa, o que você vai pensar? Na parte frontal do folheto, ou seja, a frente dele. Então, você tem que colocar em destaque palavras, frases curtas, não colocar palavras de difícil entendimento, tem que ser impactante, ou seja, tem que chamar a atenção, mas ao mesmo tempo tem que passar uma mensagem positiva, né, para estimular aí o leitor a ler o texto, né, a ver o seu anúncio. Essas imagens você pode desenhar ou você pode pesquisar, então fica a seu critério. Mas ela tem que ter relação com o tema e ela tem que ser chamativa. Então, se o tema é carona solidária, eu não vou colocar lá, por exemplo, uma imagem de um jardim. Não tem nada a ver, tá? E aí, você vai colocar a data que essa campanha vai ser realizada. Então, vai ser dia 24 de outubro, vai ser dia 1º de novembro. Que dia que vai ser, né, divulgada aí essa sua campanha? A segunda etapa, né, da questão da argumentação. Então, você vai utilizar aqueles que passem credibilidade, persuadizem, né, o público. Gente, credibilidade, o que é credibilidade? É a pessoa acreditar no que você está falando. Persuadir é você convencer. Então, você convence a pessoa do que aquilo que você está dizendo realmente é verdade e tem relevância, tá?
para as pessoas participarem aí dessa campanha aí, né? Mas o que seria essa carona solidária? Eu, por exemplo, vou todo dia trabalhar num determinado lugar. E aí, no meu condomínio, na minha vizinhança, tem alguém conhecido meu que também trabalha nesse lugar, trabalha nas imediações, ou seja, próximo ao meu local de trabalho, que eu vou e volto todos os dias. Então eu vou fazer carona solidária, ou seja, eu vou dar carona para essa pessoa todos os dias. Eu vou estar diminuindo, né, a quantidade de veículos aí na rua. E aí, né, tem gente que faz revezamento, com a gente faz revezamento. Cada semana é uma pessoa que dá a carona e depois vai trocando. Desde que essa carona, gente, seja com alguém conhecido. A carona solidária que está sendo dita aqui não é você tá andando e ver qualquer um aí, né? Quando eu digo qualquer um, é uma pessoa que você não conheça. E opa, entra aqui no carro e vamos embora. Não, aí é questão de segurança, né? Você tá colocando sua vida e a vida de quem tá com você aí em risco. Então, a carona solidária, que fique bem clara, é com pessoas que você conheça. Eu vou pegar carona com o vizinho que mudou ontem pra frente aqui. Hipotético, gente, isso aqui é um exemplo. Você nem conhece a pessoa, aí não dá, né? Você primeiro tem que saber quem que é. Aí depois, né, a avaliação do folheto, isso aqui já é comigo, tá? Você pode olhar, eu sempre falo pra vocês olharem se tá dentro aí do que foi pedido, né? Do que foi solicitado. Essa parte aqui você vai deixar aí fechada aí, porque né, nós faríamos aí, inclusive essa parte aqui entraria no jornal da escola, que nós faríamos, o jornal impresso, mas infelizmente não deu certo, né, porque nós não estamos, né, lá na escola, tá? Meninos, então é isso, anúncio em folheto para essa semana, para essa e para próxima, tá? Qualquer dúvida é só me procurar, e aí eu vou deixar finalizar aqui a nossa aula aqui com as páginas aí dos exercícios, que são da 16 a 19, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.